Por favor. Pai do seu meu irmão, pai do seu minha irmã, tudo bem? Sou eu, Bispo Eliane, trazendo para você a parte final, terceira e última parte da história de Davi para você, né? Hoje nós estamos encerrando a história Davi, nem lembro mais se foi, acho que foi, né? Elias, perdão. Davi nós já lemos a terceira e última parte da história de Elias. Pega a caneta para mim no quarto, por favor, filha. Amém, Pai do Senhor, missionária Lucilene, tudo bem? Vamos encerrar hoje a história de Elias. Daqui a pouquinho nós estaremos na igreja, hoje tem culto. Amém? E eu quero trazer essa última parte ao vivo. Elias foi o profeta, né? Bíblico que enfrentou Jezabel, não aquela azul, da flor azul, que matou quase 850 profetas, né? Sendo 400 de Baal, 400 de Aserá. Nós já contamos aqui já entramos aqui em alguns detalhes e eu vou trazer hoje a parte final. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero apresentar a Ti, meu Pai, esta última parte da história de Elias. Quero pedir que o Senhor continue sendo nosso professor e nós continuemos sendo os seus alunos. Fale conosco e através de nós, em nome de Jesus. Amém. O que foi isso? O que foi isso? Nada. Que barulho foi esse? Do violão. Tu empurrou ele? É. Amém. Vamos lá. Parte final, tá? Última parte da história do profeta Elias. Pai do Senhor, Patrícia, Vanessa, Deus abençoe. Viu? Quando eu entro mais cedo, tem mais gente, né? Ontem eu já entrei, já era quase meia-noite. Já entrei com a primeira, com a segunda, hoje encerrando a terceira parte da história de Elias. Ontem eu encerrei dizendo, né, que a caverna limita a visão em relação ao horizonte, que representa o futuro. Elias precisava sair da caverna para entender o propósito de Deus. Eu disse, né, que muitas das vezes a luta nos leva para a caverna, mas a caverna, ela nos limita de ver o que Deus tem para as nossas vidas. Então, precisamos sair da caverna para poder entender os projetos e os propósitos de Deus. Quais tem sido a caverna na sua vida? Eu não sei. Às vezes a caverna pode estar sendo, né, um desemprego, pode estar sendo um problema no seu casamento, pode estar sendo uma enfermidade, pode estar sendo um problema na sua igreja, um problema financeiro. Eu não sei o que está te prendendo, o que está te puxando, né? Que caverna é essa que tem te feito prisioneiro? Mas eu já ministro sobre a sua vida que você precisa sair dessa caverna para que você possa vislumbrar, para que você possa ver, né, o horizonte que representa o futuro que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos lá. Quando Elias saiu da caverna, Deus manifestou a ele alguns sinais, tais como um forte vento, um terremoto, um fogo, porém em nenhum desses sinais Deus falou. O último sinal seria imperceptível a Elias, se ele não estivesse atento, uma simples brisa delicada, suave, mas foi ali que Deus decidiu falar com ele. Olha só, observa mais uma vez o Senhor se manifestando, né? Através do improvável. Quando você está na caverna, você não consegue ver, ouvir Deus. Aí você sai, tá? Você decide que vai largar a mão desse problema e vai focar no que Deus tem para a sua vida. Vai focar no que Ele... Vai tentar ouvir o que Deus quer falar com você. Ok, mas isso não é o suficiente, isso não é o bastante. Porque quando você sai da caverna, você chega para o lado de fora, você vai defrontar, você vai se deparar com alguns sinais que muito provavelmente pode tentar te enganar, dizendo que é Deus.
E assim tem sido na nossa vida. A gente sai da caverna já achando que vai encontrar de cara com Deus falando conosco. Mas não é assim. O Senhor permite que alguns sinais, que algumas coisas nos aconteçam, para que antes disso, né, nós venhamos nos conectar verdadeiramente com Ele, sermos sensíveis à voz dEle, para saber aonde Ele está e aonde Ele não está. Eu costumo dizer que antes da bênção de Deus vir para a nossa vida, o diabo vem na frente. E sempre foi, sempre será assim. Se Deus tem uma grande bênção para você, secretário do diabo vem na frente. Antes de Rebeca chegar na sua vida, meu irmão, vem Jezabel. Antes de chegar uma grande bênção na sua vida, Satanás manda muitas coisas para tentar te iludir. E o teu desespero de ser abençoado, somado à tua falta de discernimento e comunhão com Deus, te leva a acreditar que aquilo é de Deus, mas na verdade é uma pé tropeço no teu caminho. Abra os teus olhos espirituais, não se permita ser enganado. Aqui Elias, né, viu fogo, Elias viu vento, Elias viu o terremoto, porém em nenhum desses sinais Deus falou. Ele poderia achar, Deus está no fogo, Deus está no terremoto, Deus está no vento. Eu creio que ele achou, mas Deus não respondeu. E se ele tivesse empolgado, vislumbrando aquilo tudo, ele não teria ouvido a voz de Deus que estava na brisa suave. Não pensa que Deus vai falar sempre no fogo. Não pensa que Deus vai falar sempre no terremoto. Não pensa que Deus vai falar sempre no vento. Não pensa que Deus vai falar sempre, né, no movimento. Não, ele fala na brisa também. E muitas das vezes, quando você está ferido, é na brisa que Deus vai falar. Sabe por quê? Porque quando Deus ele é tão perfeito que se ele falasse ali com Elias já estava ferido, né? Já estava naquela caminhada, naquela pegada ali de, né, Jezabel quer me matar, Jezabel quer me matar, eu quero morrer. Então vai para os braços de Jezabel, né? Então ele já estava, né, falando sério, né, brincando, mas falando sério, ele já estava sensível, né? Ele estava sensível. Se Deus resolve falar com ele no furacão, no terremoto, no vento, ia desmontar Elias. Então Deus falou, não é hora de eu tratar. Primeiro deu pão, deu água, deixou ele dormir um pouquinho, mandou ele acordar, caminhar. Ele caminhou para se fortalecer. Então Deus fez todo um tratamento com Elias, para depois falar com ele na brisa. Calma, meu filho, vamos devagarzinho, vamos te hidratar, digamos assim. Você está desidratado espiritualmente, vamos te hidratar na brisa. Algumas vezes precisamos ser hidratados, né? Porque se chegar alguém assim no... a gente vai falar, que a gente desmorona mais ainda, né? Então Deus ali, eu acredito que ele, a dose homeopática, hidratou Elias na brisa. Vamos lá. O uso dessas 4... onde que eu parei? Elias, ele não estivesse atento, não teria ouvido, né? Que foi na brisa. Gente, eu uso essa maquiagem, mas eu não posso com maquiagem, porque me dá uma alergia. Mas eu sou teimosa, né? Vamos lá. O uso dessas 4 figuras, vento, terremoto, fogo e brisa, era como uma proposta de Deus para Elias a respeito da próxima etapa do seu ministério. Até naquele momento, a sua vida, Elias estava acostumado a desenvolver seu ministério por meio do magnífico milagre de efeitos especiais, como seca, altar, encharcado, água pegando fogo, fogo descendo do céu, à vista de todos e etc. Mas dali em diante, o ministério de Elias enfatizaria mais a palavra e o relacionamento com pessoas do que a ação aterrorizante de um profeta.
Deus lhe orientou a ungir Azrael como rei sobre a Síria, e Jeú como rei sobre Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar. Em seu lugar. Dá-nos a sensação de que Elias viveria agora um pouco mais o ministério da brisa. Além disso, seu trabalho não seria mais solitário, mas ele criaria a escola dos profetas e continuaria seu ministério na companhia de Eliseu. Passaram-se 6 anos, e acerca desses 6 anos, nada mais sabemos sobre Elias. Então Elias foi novamente, após 6 anos, enviado a Acabe. A fim de pronunciar contra ele o juízo divino. Jezabel havia acabado de tramar a morte do inocente Nabote, a fim de tomar a vinha dele. Elias encontrou Acabe no caminho e proferiu contra ele uma terrível maldição. 1 Reis, capítulo 21, de 19 a 25. Era cerca de 869 a.C. Acabe, ao ouvir o juízo pronunciado contra ele, aparentemente se arrependeu, e isso ainda o deu mais algum tempo de oportunidade. Porém, já era mais tarde demais, e o seu fim já estava próximo. Israel e Judá se alinharam em uma batalha contra a Síria. Acabe entrou na guerra disfarçado de soldado. Um arqueiro sírio lançou uma flecha ao acaso e atingiu Acabe na junta da sua armadura. Acabe resistiu apenas por algumas horas e morreu. O juízo de Deus havia começado contra Israel. Agora, Acabe estava morto. Seu filho, Acasias, reinava em seu lugar. Era um novo rei, porém com o mesmo coração perverso que o do pai. Em certa ocasião, Acasias sofreu uma queda e ficou aleijado, e enviou seu servo a Baal-Zebude, Baal das moscas, o deus de Ecrom, para saber se ele ficaria recuperado. Elias, direcionado por Deus, interceptou os servos de Acasias e ordenou que eles voltassem a Acasias, levando a repreensão por ele ter ignorado o Deus de Israel, dizendo que ele rapidamente morreria. Após algumas tentativas fracassadas de prender Elias, o profeta acompanhou o terceiro capitão, que se comportou humildemente e foi até o rei. Elias disse a Acasias que ele não se recuperaria e morreria. Acasias não se recuperou e morreu, como Elias havia predito. Algum tempo depois, ao aproximar-se o final do ministério de Elias, Eliseu e alguns dos profetas associados a ele perceberam que seu mestre estava prestes a deixá-lo. Mas Eliseu prometeu que permaneceria com Elias e seguiu com ele pelo caminho. Eliseu já estava aproximadamente 10 anos vivendo ao lado de Elias.
aprendendo com ele sobre como era cumprir o ministério com seriedade. Nesse tempo, Elias fez a Eliseu a mesma proposta que fez ao seu primeiro moço. 1 Reis 19:3. O primeiro moço de Elias aceitou ficar com Berseba quando ele assim o propôs. E nunca mais ele o viu. 16 versículos depois, Eliseu preencheu a vaga do primeiro moço e Elias vai fazer-lhe a mesma proposta. 2 Reis 2:2. Eliseu, no entanto, não era como o primeiro moço de Elias. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. A vaga de sucessão ministerial, a princípio, não era de Eliseu. A vaga era do primeiro moço. Mas como ele aceitou abandonar o seu líder, ele mesmo foi abandonado na história. Por causa da perseverança de Eliseu, Elias lhe disse: pede-me o que queres, antes que eu seja tomado de ti. Então Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Isso nos ensina que existem dimensões na vida que só iremos alcançar se estivermos decididos a não desistir por nada. A perseverança nos levará a lugares que nem todos chegarão. Elias fez com Eliseu o caminho inverso pelo qual os filhos de Israel fizeram entrarem na terra prometida. Da região montanhosa de Betel e Ai, para a região de Jericó. E finalmente foram ao Jordão. Assim como aquelas águas se dividiram para o povo ocupar a banda ocidental de Canaã. O mesmo aconteceu a fim de que Elias passasse para o lado oriental do rio. Georgette, a paz, meu amor. Talvez um dos assuntos mais curiosos da Bíblia seja o significado do que a porção dobrada do espírito de Elias representava. Desirê, paz do Senhor, querida. Em primeiro lugar, precisamos entender que essa porção dobrada não era o Espírito Santo, mas sim o espírito de Elias. A palavra espírito aqui não começa com a letra maiúscula, por isso não é o Espírito Santo. O espírito de Elias que ele se referia era a ousadia, a coragem, o caráter e a unção, entre tantos outros valores morais que possuía e espirituais que Elias possuía. Vale a pena lembrar que a porção dobrada em Israel era referente à porção do primogênito em uma família. O que Eliseu estava dizendo era que, independente se alguns dos outros filhos dos profetas recebessem alguma porção de seus mestres, ele queria a porção dobrada do que o próprio Elias possuía. A condição de Elias para que a porção dobrada do espírito dele repousasse sobre Eliseu era ele ver o seu mestre no momento que ele fosse tomado. Caso não visse, não receberia. Estando eles andando e falando, eis que um carro de fogo, como cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu para o céu em um roda-moinho. 2 Reis 2:11. É bom destacar que Elias não subiu ao céu no carro de fogo. O carro de fogo foi apenas para separá-lo de Eliseu.
Elias subiu ao céu no rodamuinho. Não há uma definição clara sobre o porquê o carro de fogo foi apenas para separar. Porque o carro de fogo foi apenas para separá-lo em vez de também levar Elias para o céu. O que sabemos é que a partir daquele dia, Eliseu nunca mais o viu. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, prometeu o retorno de Elias, que ofereceria uma esperança para arrependimento entre os juízos. Malaquias 4, de 5 a 6. No Novo Testamento, essa profecia é lembrada e incorporada em parte com a vinda de João Batista, Lucas 1,17. Este também solitário profeta, né, João Batista, como Elias, chamou o povo ao arrependimento junto às margens do Rio Jordão. João recusou essa identificação. João 1, 21 a 25. Mas Jesus alegou que ele era Elias, que havia de vir. Mateus 11, de 1 a 17. 10, 13. Marcos 9, de 11 a 13. E aqui encerramos sobre Elias. Antes de eu fazer minhas considerações finais, amanhã estudaremos Eliseu, o sucessor do profeta Elias. Nome hebraico significa Deus é salvação. Olha só, deixa eu fazer minhas considerações finais aqui com você. Muito interessante, muito forte a história do profeta Elias, né? Bom, nessa terceira parte, as curiosidades foram desde lá atrás da brisa, que Deus, né, não falou no furacão, no vento, no terremoto, mas falou na brisa. Entendemos que ele estava também ali hidratando, digamos assim, Elias, porque Elias estava naquele, né, vindo de uma pegada muito, né, difícil, e Deus, ele sabe tratar cada filho. Ele não vai pegar uma pessoa que está vivenciando turbilhões de emoções e jogá-la no fogo. Não, uma pessoa que está vivendo um momento depressivo, angustiante, né, triste da sua vida e jogá-la no vento. Não, ele vai jogar na brisa, ele vai tratar na brisa. E ele precisava que Elias não ia conseguir, ele estava muito emotivamente abalado, muito, né, querendo a morte, então depressivo, digamos assim, trazendo para os dias atuais. Mas se Deus falasse no furacão, no vento, no terremoto, ele não ia ouvir Deus. Então ele estava mais assim precisando de um dengo, de um cafuné, de um carinho, de uma vozinha mais carinhosa, e é assim que Deus falou com ele na brisa, e foi assim que Deus, né, tratou e curou Elias. E assim Deus faz conosco também nos dias atuais. Mas o símbolo ali do fogo, do vento, da brisa, de tudo, significava também o tipo de ministério que Elias teria dali por diante, né? Que não seria mais aquele ministério de sinais e maravilhas, tipo, para de chover, cai fogo do céu, né? Aquelas coisas todas, né, que acontecia, mas seria um ministério mais de tratamento e preparar sucessores, como ele preparou o rei da Síria, o rei de Israel, o próprio sucessor. Então Deus estava simbolicamente mostrando que o ministério dele por diante ali seria de preparação para o porvir. E também nós vamos entender aqui que mais adiante nessa história linda do nosso profeta Elias, né, que essa porção, essa sucessão, né, quem iria ser o sucessor de Elias? Primeiro, não é fácil preparar sucessor, né? Porque é um peso, uma responsabilidade muito grande, porque nós, com a nossa responsabilidade, já nos preocupamos em errar e não errar, em ter cuidado, preparar alguém para ser e fazer o que a gente faz é bem difícil, mas precisamos ter sempre pessoas para nos representar, para, né, estar no nosso lugar. E ele tinha que preparar alguém. E antes disso, alguns versículos antes, nós vamos ver que ele ofereceu o moço, que a Bíblia não menciona ali o nome, ele fala um moço, que acompanhava ele durante toda a sua trajetória, muito provavelmente viu ali grandes sinais até, né, Eliseu chegar a ele ser ungido. Viu tudo que Deus fez na vida dele, viu a destruição dos profetas, viu tudo, porque ele vai ungir Eliseu depois da destruição dos profetas de Baal. Será
depois que ele entra para a caverna, depois que ele é tratado, na segunda etapa da vida dele, que Elias vai encontrar Eliseu, ungir Eliseu e começar a caminhar com Eliseu. Então, esse moço acompanhou ele enfrentar Jezabel, acompanhou o fogo cair do céu, acompanhou o período da seca, acompanhou ele ser alimentado por corvo, acompanhou toda a caminhada de Elias, viu que Deus era com Elias, viu que Deus falava com Elias, viu que Deus se manifestava, né? Deus garantia a palavra que saía da boca do profeta Elias. E o profeta vai fazer uma oferta dele, né? Oferecer-lhe uma cidade, algo, né? Digamos assim, material, ou seguir com ele. E ele escolhe deixar Elias e ficar ali, receber aquele bem, né? Digamos assim. Ele troca o bem maior pelo bem terreno. Então, ele deveria ser o sucessor de Elias, o moço, e não Eliseu. Mas quando ele troca o bem terreno, o bem do celestial pelo bem terreno, ele perde o posto ali de suceder o profeta, de ser o sucessor do profeta Elias. E aqui já fica uma pergunta: será que nós não temos trocado também o bem maior pelo bem terreno? Será que nós não temos entristecido o nosso Deus também quando nós colocamos qualquer outra coisa deste mundo na frente do nosso Deus, do nosso chamado, daquilo que Deus tem nos chamado a fazer? Será que nós não estamos trocando a nossa bênção por um prato de lentilha? O Espírito Santo te chama, me chama, nos chama a refletir, porque nada nesse mundo, nem os compromissos que nós temos, pode ocupar o tempo da nossa comunhão e daquilo que Deus nos chamou para fazer, porque Ele tira. Ele te dá, mas se você colocar um bem terreno, algo desse mundo na frente, ele tira de você e dá para outro. Aquilo vai ser feito do mesmo jeito, só que por outra pessoa. E quem perde? Somos nós, sou eu, é você, que poderia estar fazendo aquilo e ainda sendo abençoado, mas escolhemos o bem terreno e deixamos de lado o bem celestial. Então, aquele moço era para ser o sucessor, e quando ele escolhe aquilo que foi oferecido, a cidade, né, por Elias, Elias vai entrega para ele, e ele passa a ser o dono, ele passa, né, a partir dali cai no esquecimento, porque a Bíblia não vai mais mencioná-lo e perdeu. Ele seguiu em frente a história dele, né? Sabe-se lá como, não se sabe quantos filhos tem, casou, não casou, marido, se teve, mulher, filhos, se deixou geração, nem se sabe se perdeu, se não se perdeu, mas acabou. Ali, quando ele fala não para Deus, quando ele troca Deus, ali ele morre, ali a história dele se encerra para Deus. É tipo como se Deus estivesse dizendo assim: bom, já que você fez a sua escolha, então não me interessa mais o que você, né, a sua vida daqui por diante. Se você tivesse me escolhido, eu me responsabilizaria por tudo que você precisa, por tudo que você terá. Então vamos vigiar nas nossas escolhas, amém? E aí o que acontece? Surge Eliseu aí, né? Depois de Deus falar com Elias na brisa, ele vai preparar Elias para ungir Eliseu. E Eliseu começa a fazer uma nova caminhada com Elias, né? E para encerrar, Elias vai se apegar muito a Eliseu, vai aprender tudo com Eliseu. A Bíblia vai dizer que ele vai caminhar mais de 10 anos com Eliseu, né? O suficiente também para ser preparado. E quando ele vai... Elias vai fazer para ele a mesma pergunta que fez para o moço. Se ele queria, né, uma cidade, uma terra para plantar, colher, frutificar, criar gerações, casar, ter filhos, etc, etc. Assim, em outras palavras, ele vai dizer que não. Que vai seguir Elias por onde Elias andar, que ele estará do lado do profeta. Ele se apresentou um fiel amigo e aquele que tinha como seu líder alguém que valeria a pena, né? Um mestre, um professor, alguém que valeria a pena. Ele queria para ele a vida que Elias tinha. Ele admirava Elias como um homem de Deus e ele queria ser, né, digamos assim, um segundo Elias, né? Mas de repente até como algo mais, porque ele vai ousar em dizer, né? Quando Elias fala, então pede, né? Já que você quer ficar comigo, pede o que você quer. E ele vai dizer: eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Algumas pessoas vão dizer que é a porção dobrada do Espírito Santo. Não existe porção dobrada do Espírito Santo. O
Espírito Santo é o Espírito Santo e ponto. Não existe esse negócio, porção dobrada do Espírito Santo que habitava em Elias. Não existe um Espírito Santo que habita em Elias, um Espírito Santo que habita em mim, um Espírito Santo que habita em você, um Espírito Santo que habita ali e acolá. Não, é o mesmo Espírito. Mesmo porque essa passagem... Obrigada, Lucilene. Me deixa sem graça, não. Mesmo porque essa passagem, a palavra Espírito Santo ali vai estar escrito com letra minúscula. Então, o Espírito Santo, do seu espírito, quer dizer, com letra minúscula, é o meu espírito, é o teu espírito, é o nosso espírito. Quando é espírito com letra maiúscula, é Espírito Deus, né? O Espírito Santo. Então, ele vai dizer, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E quando ele fala isso, né, ele está se referindo ao espírito de fé, coragem, ousadia, intrepidez, aquele espírito de um novo Elias que se apresentou a Eliseu, porque Eliseu não conheceu aquele Elias que entrou para a caverna, que chorou, que ficou com medo de morrer, pediu a morte com medo de morrer. Não, ele estava vendo um novo Elias. Ele já conhecia a história do Elias que orou e fogo, né? Elias orou, o sol parou, né? E o soldado, fogo caiu do céu, consumiu, né? Os soldados lá de Acabe. Ele não, né? Ele já sabia essa história. Ele não estava falando daquele Elias que entrou para a caverna, que chorou, e estava falando o espírito daquele Elias corajoso, daquele Elias que acreditava em Deus, daquele Elias... Obrigada, Desirê, vocês estão me deixando sem graça, eu vou embora. Daquele Elias que tinha fé, daquele Elias que queria vencer, né? E venceu, né? Em todas as suas... Até nos seus momentos de caverna, até nos seus momentos de fraqueza, ainda assim, ele escolheu ouvir Deus e orou. Então, era esse espírito de Elias que ele queria, né? Porção dobrada. Tipo assim, né? Eu quero dobrada para mim não precisar entrar para a caverna. Vamos... E aí, Deus deu, né? Porque ele vai falar assim para Eliseu, para encerrar, porque a gente tem que ir para a igreja. Ele vai falar assim para... Regina já está em pé lá na porta, esperando. Apressada, até para nascer, nasceu prematura. Ele vai dizer assim se você me vê na hora que eu for tomado, então quer dizer, Elias já sabia que ele ia ser tomado por Deus, que ele ia para a glória, né? Que estava chegando a hora do Senhor tomar para si, e ele diz, se você me vê no momento em que eu for tomado, então você vai... Vambora, Lucilene, que ainda bem que subiu um chão, né? Então você vai receber a porção dobrada do meu espírito. E veio, né, atravessou o Rio Jordão, aquele processo todo, e ele vai... Outro, pastora Regina, tá mandando Desirê, tá mandando um beijo para você. Outro para você, tá? Pro seu filhinho, saudade de você. E aí, né, Elias vai receber a porção dobrada, Eliseu vai receber a porção dobrada de Elias. Então, amanhã... nós vamos estudar sobre Eliseu. Vamos saber como foi a caminhada desse sucessor de Elias a partir de amanhã. Não sei se nós vamos dividir, não sei o tamanho da história. Estou lendo junto com você, como eu disse que seria. Amanhã. Até lá. Deus te abençoe. Obrigada pela companhia, pá.